amigos e amigas, meu nome é Dalber Gonçalves, eu falo da cidade de Limeira. Hoje, 22 de março de 2021, nós estamos aqui na nossa primeiríssima live, com tantas dúvidas, com tantos argumentos, com tantos boatos a respeito dos decretos municipais e estaduais, e considerando que santo de casa não faz milagre, a gente fala e parece que as pessoas não acreditam, né? Não querem ler, mas também não acreditam. Então a gente precisa chamar os universitários, na verdade, no caso aqui, a universitária. Nós vamos chamar para poder nos auxiliar a advogada Ana Cláudia Magno. A advogada Ana Cláudia Magno, ela tem pós-graduação em Direito Imobiliário, está concluindo uma pós-graduação em Direito Civil, e o que a maioria de vocês não sabe é que ela foi muito importante aqui para a cidade de Limeira, apesar de morar distante, em São Joaquim da Barra, porque ela moveu 3 ações importantes. A primeira delas, vocês se recordam quando teve aquela explosão de valores de conta de água em Limeira? Eram contas de 600, 700, 800, R$1.000 para quem consumia 100, 150. Muitos casos até com consumo mínimo. Ela foi a responsável pela única ação que obrigou a BRK a rever um valor de conta e, ao invés de cobrar o absurdo que estava pedindo, se não me engano eram mais de R$300, reduzir a média mensal da família, que as 2 pessoas da família trabalhavam, não ficavam em casa, e de um mês para o outro veio uma exorbitância de água. E outras 2 ações que foram movidas por entes públicos aqui da cidade de Limeira, que fazia uma pessoa que era comentarista nas redes sociais ser obrigada a retirar um vídeo. E no final, o juiz disse que, entre outras palavras, que o ser político tem que ter o couro mais duro. Isso aí foi excelente, porque eles tinham que entender que o ente político está sujeito a outros intempéries de maior monta, né, com maior ênfase do que o cidadão comum. Então, vou chamar aqui para a nossa tela a doutora Ana Cláudia Magno. Boa tarde, Ana. Tudo bem com você? Boa tarde, Dalber. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Você deve ter acompanhado aí o início, a apresentação. E eu falei sobre a ação da BRK e também as ações que queriam impedir que um comentarista exercesse o seu direito de liberdade de expressão. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses casos. Eu sei que um deles era segredo de justiça, mas os outros 2 não. Nós poderíamos comentar um pouquinho. O que você acha? Primeiramente, Dalber, é sempre um prazer estar com você, te auxiliando, e te digo, o aprendizado é mútuo, é recíproco, e sempre que eu posso, eu estarei aqui para te auxiliar com os seus ouvintes. Sobre essas ações, vamos começar pela BRK, que é mais antiga. Na verdade, eu acho que foi uma explosão naquela ocasião. Vários contribuintes tiveram as suas contas aumentadas em valores exorbitantes. E no caso da minha cliente, deu 7 vezes o valor da conta dela mensal. A conta que veio cobrando era 7 vezes maior que o valor que ela costumava pagar. E nós entramos numa boa demanda para que a BRK revesse isso, porque a responsabilidade da rede é da BRK. E ficou comprovado no laudo do perito que existia, sim, a passagem de ar. E, mediante isso, prova inequívoca, apesar que, de toda maneira, eles tentaram minimizar o valor dessa prova, chegamos até ao Supremo, mas, infelizmente,
reconhecida o valor da prova e a clínica teve que rever a conta e fazer a média dos últimos meses daquela família, e foi cobrado dela o valor realmente que era devido. Não tinha como ser aquele consumo, como eles alegavam, que era simplesmente consumo, ou que deveria ser algum vazamento, porque na casa dessa família não tinha vazamento. Não tinha a menor possibilidade daquele consumo. E quanto às outras duas ações, uma é segredo de justiça, eu não posso comentar, mas a outra foi de uma pessoa pública que entrou com um pedido de danos morais e materiais, porque houve um comentário, esse comentarista, ele postava vários vídeos, várias chamadas falando sobre a situação, e na ocasião aí, por conta do Covid, o que estava sendo feito, discutindo algumas ações da administração, e foi movida essa ação e eu fiz a defesa dele e fomos muito bem sucedidos. Apesar que, por ordem judicial, ele teve que retirar o vídeo que deu início à ação, mas ele não teve que reembolsar ninguém. Eles estavam pedindo aí um valor exorbitante para essa pessoa, e seria realmente a única forma que poderia deter esse comentarista, seria se mexesse na condição financeira dele. Pessoa simples, que trabalha para viver, e felizmente nós conseguimos essa vitória. Bem colocado, como você disse, o juiz realmente colocou isso na sentença dele, que o político tem couro duro, que ele tem que aguentar, a partir do momento que ele se expõe, a partir do momento que ele sai para a vida pública, ele tem sim que aguentar mais críticas do que o homem comum. E foi isso. Foram boas demandas. A outra seguiu o mesmo caminho, apesar de eu não poder falar dela, mas a outra seguiu o mesmo caminho. Tá, comenta comigo uma coisa importante que eu acredito que as pessoas que vão ver essa live precisam atentar em função do Covid, porque o Covid virou o mal do século, infelizmente. E tudo o que acontece hoje é só Covid. Você falou sobre uma questão importante que foi comprovado no processo que existia ar na rede de água. É isso? Sim. O laudo do perito, e me perdoe agora, eu não me lembro o nome do perito, mas depois eu posso até te passar o nome do processo. O processo é público e ele pode ser consultado. No laudo do perito ficou comprovado que existia ar na tubulação. O relógio, o hidrômetro daquela casa rodava sem a passagem de água. Ela rodava com a passagem de ar. Tá. Foi sugerido, inclusive, pelo perito, o uso de eu não vou saber o nome exato, mas de um bloqueador, algo que cortasse o fluxo de ar pelo hidrômetro. Mas eu não sei se isso é possível, me parece que tem alguma coisa, mas eu ainda não me atentei, não me inteirei disso, na verdade. Tá. O que acredito, né, que o perito deva ter sugerido foi a instalação de uma válvula após o hidrômetro. É uma válvula retentora de ar que ela trabalha apenas com a pura física, com densidade de materiais. Como a água é muito mais densa do que o ar, quando vem ar, o ar não tem força suficiente para empurrar essa válvula. Quando vem o corpo da água, que é muito mais denso, ele consegue empurrar a mola e passa para poder abastecer a casa. Houve uma situação bastante hilariante aqui em Limeira, viu, Ana? Que uma ex-vereadora, que agora é atual vice-prefeita, Érica Tanque, quando entraram, se eu não me engano, foi o Newton dos Santos que entrou com um projeto de lei autorizando a colocação das tais válvulas. Bom, aí a Érica Tanque
entrou com uma emenda no projeto dizendo que só poderiam ser instaladas válvulas que tinham a averbação do Inmetro. Bom, aí nesse caso nós temos dois absurdos que foram cometidos na Câmara na época. O primeiro deles foi o Newton dos Santos querer autorizar o proprietário da casa a colocar algo que já está dentro da casa dele. Bom, o direito à propriedade é garantido pela Constituição e tudo que acontece depois do hidrômetro é competência do consumidor. Não sei se na época eu comentei com você, existiu uma ação bem anterior a essa que foi movida em 2017, da Sabesp, querendo impedir a colocação das tais válvulas. E já em segunda instância, no Tribunal de Justiça, foi dito que a parte após o hidrômetro é de competência exclusiva do usuário, porque quando tem vazamento do lado de dentro, a empresa não vai lá resolver. Então, o embasamento foi esse. E o caso da Érica Tanque, que apresentou esse absurdo de emenda, que a Câmara absurdamente também aceitou, tem um problema muito sério, que o Inmetro não é entidade competente para poder conferir e aferir válvulas de contenção de líquidos. Então, isso aí, na época, gerou bastante comentário, e essas válvulas elas podem ser instaladas sim. Apesar da preocupação hoje ser o Covid, e retornando ao assunto, né, que você comentou no processo, existe essa possibilidade sim. Bem, eu gostaria de começar agora a falar com você a respeito do motivo real dessa live, que são os decretos municipais e estaduais. Eu comentei com você um tempo atrás, você deve se recordar, a respeito do artigo 35 da Constituição, que fala da autonomia dos municípios, que a partir da Constituição de 88, o município foi reconhecido como um ente federativo, antes não era, e ele tem a sua autonomia garantida por esse artigo. Inclusive, se o Estado quiser interferir no município, a federação pode interferir no Estado. Você poderia explicar melhor essa questão para o pessoal que está vendo a live, Ana, por favor? Bom, isso aí é o seguinte, a partir da Constituição de 88, mas isso aí foi como você mesmo já disse, a partir da Constituição de 88, é como se o município passasse a existir legalmente. Não que ele não existisse antes, mas ele passa a ter uma autonomia sobre algumas decisões. Um decreto estadual só tem força dentro do município se for de concordância do município. No caso que nós estamos vendo desde o começo da pandemia, e isso está inserido no artigo 35 da Constituição, o que nós estamos vendo desde o início é o seguinte: o governador determina que feche o comércio, que fecha isso, ou que faça aquilo, e o município simplesmente acata. E muito foi dito que o MP, o Ministério Público, estava em cima. Ainda assim, se depender do Executivo, o Executivo tem força para romper com esses decretos estaduais, para instituir um decreto próprio de funcionamento, por exemplo, do comércio, que hoje é o grande problema, eu vejo como sendo o grande problema, porque você para a cidade, a máquina toda para. E é muito fácil instituir um decreto parando tudo, se você tem ao final do mês o seu salário garantido. Eu, assim como você e como vários ouvintes, dependemos que o comércio se movimente, para que os nossos negócios também se movimentem e que a gente possa levar o sustento para as nossas famílias. Essa autonomia ela é garantida, salvo alguns casos específicos que não estão em voga no momento. A única situação que mudou agora recentemente, mas foi muito recentemente, coisa de umas 2 semanas, é que por força de uma ordem judicial,
transitada e julgada, uma ordem judicial do Tribunal de Justiça do Estado, o município fica obrigado a acatar uma ordem do Estado. Por que eu digo que isso mudou muito recentemente? Casos como, eu não sei se os seus ouvintes ficaram sabendo, mas casos como o de Bauru, por exemplo, onde a prefeita, em concordância, inclusive, com o Ministério Público da cidade, ela promulgou ela mandou um projeto de lei que foi sancionado para que o comércio da cidade funcionasse com as devidas precauções. Ninguém está falando para que não seja isso, mas com as devidas precauções. A cidade de Bauru ficou fora do programa do Estado. E o Estado entrou com uma ação para que isso fosse derrubado. Hoje, a cidade de Bauru, ela tem a obrigação de seguir o Plano São Paulo por força de uma decisão judicial. Mas é um caso específico. Então, em outras cidades, onde não foi feito nada até agora, o prefeito ainda pode, sim, fazer um projeto de lei, mandar para a sua Câmara, ser aprovado pela sua Câmara, para funcionamento do comércio. Pode ser feito isso. E ser invocado o artigo 35, que é a autonomia do município. Isso pode ser feito, sim. Tá, mas com relação a essa questão do município de Bauru, mais precisamente, então quer dizer que dane-se a Constituição? Não, isso está previsto na Constituição. Tá. Eu te explico. No artigo 35, no seu inciso... precisaria consultar. No último inciso do artigo 35, ele fala que o município é obrigado a seguir uma sentença judicial vindo de um outro ente federativo, por um motivo justo. O que ocorreu em Bauru foi exatamente isso. Ela invocou esse artigo 35 e invocou a autonomia da cidade dela e não seguiu o Plano São Paulo. Ela fez uma lei própria para o funcionamento do comércio dela, da cidade de Bauru. Tá? Eu digo ela porque é uma prefeita. Só que o Estado entrou com uma ação derrubando a decisão dela. E por força do judiciário, por uma sentença, ela foi obrigada a seguir o Plano São Paulo. Por força de sentença, o município é obrigado. Isso está na Constituição. Muito bem, mas e a argumentação do direito ao trabalho lícito ou sustento próprio? A partir do momento que o judiciário autoriza, né, isso entre aspas, autoriza ou obriga o município a cumprir uma decisão que fecha o comércio, como que o direito garantido de trabalho lícito, que é líquido e certo, ele pode continuar valendo? Então o governo fala, fecha aí suas portas, eu não vou te dar sustento, eu não vou te dar comida, eu não vou te dar dinheiro, porque eu acho que você tem que fechar, porque nós estamos numa pandemia. Ótimo, nós estamos numa pandemia, a questão da pandemia é indiscutível, a questão de proteção é indiscutível, mas só existe lei para fechar para o comerciante. As filas de banco abarrotadas não tem problema. As filas das lotéricas abarrotadas não tem problema. As filas dos postos de saúde abarrotados não tem problema. As filas dos laboratórios públicos não tem problema. Só o comerciante que é culpado pela proliferação, pela possível proliferação do Covid. Ônibus abarrotados também não tem problema. Então eu gostaria que você explicasse, por gentileza, essa diferença de tratamento. Eu não consigo compreender de verdade
qual é o embasamento político para falar, você fecha a porta, você não tem direito de ganhar o seu dinheiro, você não tem direito de garantir o sustento da sua família, mas eu posso deixar os ônibus abarrotados, eu posso deixar filas de banco sem o distanciamento necessário, do jeito que eu quiser. São esferas diferentes. Não. A prefeita de Bauru, ela é obrigada, por força de uma decisão judicial, a seguir o Plano São Paulo. Ponto. Ela, prefeita, enquanto instituição prefeita, ela é obrigada a seguir por força de uma decisão judicial. O que não ocorre, e o que as pessoas precisam entender é o seguinte: você tem direito a trabalhar. Você tem o seu direito garantido de trabalhar e de sustentar a sua família. Mas você vai ter que buscar isso. E, infelizmente, no momento em que nós estamos, e eu concordo plenamente com você, que não é o comércio culpado pelo aumento das mortes, não é o comércio culpado pelo aumento dos números de casos. Muito pelo contrário. O comércio está sendo taxado desde o início como o grande responsável, e não é. Podemos citar vários outros motivos, mas não é a minha fala aqui. O que acontece é o seguinte: o comerciante que não tem condições de trabalhar porque teve o seu comércio fechado por um decreto municipal, ele deve buscar amparo na lei para isso. Aí sim ele deve invocar a Constituição, porque ele tem direito a isso. É direito líquido e certo. Está na Constituição. Ele tem direito de trabalhar, ele tem direito de ir e vir, ele tem direito de trabalhar licitamente, sustentar a família dele. Existem recursos, existem remédios para isso. Por exemplo, um comerciante que teve a sua porta fechada, ele pode entrar com mandado de segurança. Basta uma boa consulta, um bom advogado, e ele consegue fazer isso. Um mandado de segurança para ter o seu direito líquido e certo de trabalhar garantido. Eu assisti numa outra live sua e você colocou muito bem um habeas corpus preventivo para evitar que ele seja preso, igual teve, eu não sei como que está Limeira hoje, mas eu tive aqui próximo à minha cidade, o caso de Ribeirão Preto, onde deu o lockdown e a cidade ficou fechada de quarta a domingo, totalmente fechada. Inclusive, até com o incidente de um rapaz que foi preso e tal. Nesse caso, um habeas corpus preventivo seria o indicado. Os decretos municipais onde eles fecham as portas do seu comércio, eles são manifestamente ilegais, porque eles tiram de você o direito de você trabalhar e sustentar a sua família honestamente. E para isso existe remédio constitucional, para isso existe uma solução constitucional, que seriam os mandados de segurança e, no caso, em casos mais extremos, o habeas corpus. Esse caso que você citou, por exemplo, da academia, um pouquinho antes de você começar, é um absurdo. É um absurdo que a polícia tenha que ir a um local onde não está funcionando, onde o proprietário está lá dentro. Se ele está treinando, ele poderia estar limpando, ele poderia estar fazendo manutenção de fios, ele poderia estar fazendo qualquer coisa, ele não está recebendo o público, ele não está aglomerando, o comércio dele não está aberto, sendo que ele poderia também estar funcionando. Eu acredito, e aí já é e muito mais do que o comércio, muito mais do que o comércio que hoje pelo menos, boa parte das cidades é o que faz girar a economia de uma cidade, não poderia estar parado. Não tem como ficar parado. Não se fecharam bancos, não se fecharam os pedágios, não se fecharam, não parou os ônibus, não pararam. Fora o que é feito clandestinamente, as festas e tudo mais, que para isso a fiscalização é bem mais branda do que para o comerciante que está lá simplesmente querendo trabalhar. O que eu posso te dizer, e aí tecnicamente como advogado, é o seguinte: o comerciante que se sentir lesado,
Comerciante que não quiser parar e ele quiser continuar trabalhando, ele tem remédio para isso. Ele tem que entrar com cuidado de segurança para que reabra o seu comércio, para que ele possa exercer o direito dele de trabalhar. E num caso onde estão prendendo os comerciantes que estão trabalhando, eles têm que entrar com uma decisão preventiva. No caso específico do meu município, não está ocorrendo isso. Os comércios estão, as lojas estão abertas, não totalmente como deveria ser, mas em delivery, drive-thru, coisas assim, mas ainda está funcionando. Nenhum comerciante foi preso, não houve essa necessidade de chegarmos a esse extremo. Mas aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto, foi bem mais grave a situação, porque fecharam as portas mesmo, de tudo. Nem o drive-thru, que é uma opção que foi levantada aí, né, agora nesse momento de pandemia. Bom, é claro que as pessoas precisam compreender que minha função aqui, principalmente em lives que ocorrerão com mais frequência daqui para frente, é provocação. Em muitas vezes, a pergunta, por mais torta que seja, eu tenho que fazer para que haja um esclarecimento. Então, vocês precisam pensar que, como a doutora Ana Cláudia comentou, são coisas muito distintas. Tá? O que aconteceu em Bauru é que a instituição prefeitura, o CNPJ prefeitura, o ente municipal prefeitura, está impedido de descumprir as determinações do Estado por força judicial. Ótimo. O que não tira o direito dos comerciantes de procurarem o que é preciso para reabrir os seus comércios, suas empresas, porque, como eu havia comentado anteriormente, e aí é uma interpretação minha, que esses decretos municipais e estaduais são inconstitucionais, porque eles suspendem direitos essenciais, que é o direito ao trabalho lícito, ao sustento, à propriedade privada até, e indo contra a Constituição, eles se tornam, no meu ponto de vista, ilegais. Qual é o seu posicionamento com relação a esse comentário meu, Ana? Concordo com você, Adalber. Toda vez que você é lesado no seu menor direito, e eu vou dar um exemplo simples. Se você compra um objeto qualquer no comércio e esse objeto quebra na sua mão, sem motivo aparente, você tem o direito de troca, correto? Isso é garantido por lei. Por que não outros direitos também? E detalhe, se você vai à loja e a loja não troca, você pode acionar a loja para que ela faça a troca. E um juiz determina que ela faça essa troca para você, porque você tem direito a ele. Por que não outros direitos também não são assim? Se você pegar o artigo 5º da Constituição, lá está enumerado vários direitos básicos do cidadão, do indivíduo. Entre eles o de trabalhar, entre eles da vida digna, a saúde e tantos outros. Honestamente, eu não vou saber te enumerar porque são muitos. Então, se a partir do momento que você tem um direito seu violado, por que não entrar na justiça para que a justiça... E você não tem onde socorrer isso fora da justiça. Não adianta você bater na porta do prefeito e falar assim, senhor, eu tenho direito a trabalhar. Revogue esse decreto. Porque ele não vai... Se ele te ouvir, se você conseguir falar com ele, já vai ser ótimo. Normalmente não é isso que acontece. Eu tenho prova disso porque eu estive na prefeitura da minha cidade para levantar essa questão, para mostrar para eles que eles tinham autonomia para abrir o comércio. O prefeito não falou comigo e eu conversei com o vice-prefeito que simplesmente pegou o que eu levei para ele e engavetou e nenhum retorno ele me deu. Toquei na questão com a primeira-dama, que também não me deu retorno. Então, assim,
Não adianta você, comerciante, ir lá na porta da prefeitura, bater lá e falar: olha, seu prefeito, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que sustentar minha família. O meu trabalho é lícito e eu tenho direito a ele. Não adianta você fazer isso. Então, por que você não recorre ao judiciário? Recorra ao judiciário. Entupa o judiciário com mandados de segurança. Quem sabe o judiciário também não toma uma providência. Porque o que ocorre é que, sem pressão, enquanto as pessoas se calarem diante de atos lesivos aos seus direitos, sempre vai ter alguém levando vantagem nisso, sempre vai ter alguém que vai falar por eles. Então, em referente ao seu comentário, está muito bem colocado. Busque o seu direito. Você, cidadão, busque o seu direito. Você tem direito ao seu trabalho lícito. Você é livre para poder trabalhar. Se você tem o seu comércio, você é livre para trabalhar. Busque o seu direito. Procure o judiciário. Se você não consegue fazer isso pessoalmente, porque você não consegue bater na porta do prefeito. É isso que eu tenho a dizer. Aqui em Limeira teve um movimento que eu chamei de inocente, né? Que teve um grupo de pessoas que foi até a porta do prefeito, mas na verdade ele mora num condomínio, chegou só na portaria, nem se sabe direito se ele ouviu o que estava acontecendo. E as pessoas ainda acham que esse tipo de provocação surte algum efeito. Normalmente esse tipo de organização de evento é tomado, na minha opinião, por alguém que tem algum objeto político partidário. Alguém que faz parte de um partido contrário do prefeito, que quer tirar algum proveito da situação, constranger a pessoa do prefeito, né? O cidadão, porque está indo na casa dele. Apesar, eu tenho, e você sabe disso, porque nós já conversamos algumas vezes, eu tenho seríssimas restrições e reservas com relação à atual administração, mas eu entendo que a casa do cidadão que ocupa o cargo de prefeito não é lugar de tratar assuntos do município. Apesar dos pesares, eu tenho, como você sabe disso, eu tenho muitas reservas com relação à atual administração, assim como dos últimos 30 anos, mas deixa o cara na casa dele. Você tem a semana inteira para poder ir buzinar, cornetar lá na prefeitura. Separa as coisas. Se ele estiver fugindo, entra com uma ação judicial pedindo que ele se pronuncie. Precisa separar essas coisas, na minha opinião. E aí eu vou pedir para você não se envolver nesse assunto, porque é uma opinião muito particular. Ninguém tem que ir lá encher o saco do cidadão. Não, vai encher o saco do prefeito. O prefeito está na prefeitura. O cargo dele é 24 horas? Mas você tem 24 horas durante a semana para poder ir lá. Vai lá, pega ele na prefeitura. Ele não vai sumir da prefeitura. Organiza na frente da prefeitura, assim como o sindicato dos funcionários públicos de Limeira faz em período de campanha salarial. Não adianta você ficar batendo boca na porta da casa do prefeito. Sabe o que vai acontecer? Vai passar por ridículo. Entre com as ações necessárias, assim como a doutora Ana Cláudia comentou, faça valer o seu direito com direito, não com baderna, não com bagunça desvairada. Qual que é o resumo da ópera até agora? E você sabe disso, Ana, eu chamei você aqui porque normalmente nós nos escoramos em argumentos e nós discutimos a respeito de assuntos dos mais diversos. E a minha teoria desde o início e você deve ter visto numa live que eu fiz anteriormente, mandado de segurança e HC. Todos os empresários, todos os donos de loja, se você tem meio boteco, entre e entupa o judiciário. Porque o direito de petição é garantido também. A propósito, foi garantido na Idade Média e o rei da Inglaterra passou sérios apuros com seus lordes porque eles conquistaram na marra o direito de petição.
Sérios apuros mesmo, tá? Porque ele era um príncipezinho que foi gongado a rei, e aí chegaram todos os lords que tinham dinheiro do, do país e falaram: olha, eu quero ter o direito de pedir. Se você vai negar, é outro problema, mas o direito de pedir eu quero garantido e põe aí na carta. Aí só para poder, o momento histórico, né? Só para poder resumir, para poder resumir, o rei, como ele precisava do apoio dos lords para poder combater os clãs da Irlanda, ele simplesmente assinou e depois quis não cumprir. Ah, puxaram ele do trono e falaram: senta aqui, mocinho, vamos conversar. Então, já que nós temos um efeito histórico grandioso na história da humanidade, que é o poder de petição, peça. Você comerciante, você empresário, você tem o direito de impetrar um mandado de segurança, e aí, como eu comentei, a minha sugestão é, junto com o mandado de segurança, um habeas corpus preventivo, para não ser preso, e abra o comércio. Mantenha. O que é o nosso calcanhar de Aquiles? Eu acredito que a Ana vai concordar comigo, que são as medidas sanitárias. Não adianta você ter o direito e, em função da pandemia, você não cumprir as medidas sanitárias, porque aí você está sendo pego pelo outro direito, pela outra obrigação. É isso, Ana? Exatamente. A partir do momento que você cumpre o que é determinado, e o que é determinado? Hoje tem além do uso do álcool em gel, o uso obrigatório das máscaras, um distanciamento, eu não sei se isso foi atualizado, mas era de 1 metro, 1,5 metros de distância, entre uma pessoa e outra. Se você abre a sua loja e você consegue administrar a entrada das pessoas, para que dentro da sua loja não vire um tumulto, não vire uma aglomeração, que seja respeitado esse distanciamento, todos com máscara, álcool gel em lugar acessível, para quando você entra na loja e dentro da loja, porque é assim que é dito, você está cumprindo o que é determinado. Porque não adianta nada você buscar o seu direito e você não cumprir o que é determinado. E essa determinação é o que se tem hoje preventivo contra a doença. Está corretíssimo. Você cumpriu isso, eles não têm como te pegar, eles não têm como te alcançar, se você está protegido por um mandado de segurança. Só uma observação que eu vou fazer. O mandado de segurança ele tem prazo. São, no máximo, 120 dias do momento da coação. Então, não adianta você ficar esperando, não adianta o comerciante ficar esperando para ver o que acontece, para ver como que fica. Se ele quer voltar a trabalhar, se ele quer, ele tem prazo para fazer isso. Tá? A partir do momento do decreto do prefeito, ele tem 120 dias para ele impetrar esse mandado de segurança. E é rápido, é muito rápido. De 5 a 10 dias, o juiz tem que te dar uma decisão. Ele pode negar, lógico. E aí vai do posicionamento do juiz. Ele pode negar. Mas, se você comprova o seu direito, fica muito pouco provável que ele negue. Eu vou citar novamente o caso de Ribeirão Preto, onde a sentença que converteu a prisão, que relaxou a prisão daquele comerciante em Ribeirão Preto, foi uma sentença histórica, porque o juiz, inclusive é o juiz de plantão, ele não é de nenhuma vara, ele era o juiz de plantão na ocasião da prisão do rapaz, e ele fundamenta claramente a ilegalidade desses decretos, a inconstitucionalidade desses decretos, que proíbem você de abrir o seu comércio, que proíbem você de trabalhar, tá? Então, vá logo, faça logo, não fique esperando
o seu vizinho fazer para então ver o que vira para você fazer. Vão os dois. Façam os dois. E façam logo. Eu entendo, eu vejo assim, isso é uma opinião minha. Explica para o pessoal, Ana, o que é juiz de plantão, porque às vezes o pessoal pode não saber o que é um juiz de plantão. Até me perdoe assim por usar às vezes um termo mais técnico. É que é o seguinte, quando o cidadão é preso, no caso dele, ele foi preso em flagrante. Ele estava na loja dele, no comércio dele, com as portas abertas, trabalhando. A polícia chegou junto com a vigilância sanitária e levou ele preso. Para ele poder ficar preso, tem uma audiência de custódia, porque ele foi preso à noite, o fórum está fechado, está tudo fechado, então é feita uma audiência preliminar para ele poder ser preso. Então, é o primeiro juiz que recebe, ele está de plantão ali para o caso de prisões. Esse plantão é específico para o caso de prisões. Ele recebe o caso e, automaticamente, a Defensoria Pública também é nomeada um defensor público para essa pessoa que está presa. E foi feita uma defesa, um pedido de relaxamento de prisão do rapaz, do Eduardo, e o primeiro juiz que dá uma decisão é esse primeiro juiz que recebe o auto de infração, o auto de prisão. Ele recebeu e, a partir do pedido da defensora pública de relaxamento da prisão, ele deu a sentença. O processo não está mais com esse juiz, ele foi para o Juizado Especial Criminal, se eu não me engano, está na 5ª Vara de Ribeirão Preto. Já não é mais esse juiz, já é um outro juiz, que é o juiz que é fixo daquela vara, tá? E vai tramitar por ali. É um processo que não acabou. O rapaz foi solto. Tem uma decisão favorável para que ele trabalhe, mas o processo não acabou, o processo vai continuar, tá? E, então, o juiz de plantão é aquele primeiro que recebe o auto de prisão, o auto de infração. Ele está realmente ali só para esse fim, para receber a prisão daquele rapaz e tomar as primeiras providências. Deu para entender? Eu esqueci de ligar meu microfone. Só um comparativo para o pessoal que está vendo e ouvindo essa live, do delegado de plantão, né? Que é um delegado que fica fora do horário para receber os casos urgentes e que ocorrem fora do horário de funcionamento normal da delegacia. Também existe um juiz de plantão que tem uma função semelhante, só que no judiciário. Seria isso, né? Exatamente. Tá. Vamos viajar um pouquinho nos argumentos, né? Que é um artigo, são 2 artigos do Código de Processo Criminal que fala da prisão por cidadão, que é o 301 e 302. Você se recorda deles? Que fala que em flagrante delito, qualquer cidadão pode dar voz de prisão e etc. Sim, foi muito usado na época do cruzado, do cruzeiro. Isso, né? Na época da inflação, que não podia ter inflação, não podia sumir produto. E no plano Sarney também, quando tinha a remarcação, né? A remarcação dos produtos do supermercado também foi muito comentada a respeito. Como eu falei para você, é assim, uma viagem na argumentação do assunto. Apenas para poder falar com o pessoal que for ver o vídeo, ou estiver vendo o vídeo, na maioria das vezes, eu estou olhando para baixo, porque a operação toda aqui do sistema é só minha, tá? Então eu tenho que operar as câmeras, operar a passagem de vídeo, e o notebook está abaixo aqui da câmera que você está me vendo. Então na hora que eu consigo ficar com as mãos livres, né? Mira, mama, sem as manos, né? Então eu consigo olhar para a câmera, né? E se eu estou olhando para baixo,
é porque eu estou operando o programa de transmissão. Então, tem um advogado de Presidente Prudente, ele tem família em Presidente Prudente, mas ele tem escritório em Americana, se eu não me engano, é isso? Que chegou a comentar. E veja, eu estou pedindo a sua opinião como técnica no assunto, porque são posicionamentos. Ele tem o posicionamento dele, vamos respeitar. Se você tiver o contrário, vamos respeitar. E assim, como sempre, nós conversamos quando o assunto envolve leis, normas, decretos e outros afins. Ele diz que, dois pontos, no caso do comerciante ser abordado por qualquer agente público, embasado nos decretos municipais e estaduais, considerando que estes são inconstitucionais de origem, por estarem cerceando direitos essenciais fora de período onde nós estejamos em estado de sítio ou de defesa, o comerciante tem o direito de dar voz de prisão àquele que o coage. O que você acha a respeito disso? Dalber, eu não entendo assim. Porque tanto a pessoa da vigilância sanitária como o policial que acompanha, porque geralmente é feito vigilante sanitário e um policial militar. Pelo menos é assim que eu tenho visto. Tanto um quanto o outro estão sob ordens. Eles não estão, desrespeitando o direito civil garantido daquele comerciante. Não é eles que estão. Eles são meros agentes. Dar voz de prisão para o agente que está cumprindo ordem e ele tem uma obrigação de subordinação a um órgão maior, eu acho que não é o caminho. Eu entendo que não é possível. Tá? O problema não é quem te leva o problema é quem emite a ordem. O problema não é quem te leva o comunicado. Aquela pessoa que te leva o comunicado, ele é simplesmente um agente, ele está cumprindo ordens, ele está sob um estado de subordinação a um órgão maior. Mas ressalva, se ele se exceder nesse poder, aí sim, porque aí há me fugiu o termo agora, ele vai estar se excedendo no poder dele de cumprimento daquela ordem. Vai ter um excesso. Abuso? Abuso de poder, perdão, isso, abuso de poder. Entendeu? Se houver excesso. Se ele simplesmente chegar e abordar o comerciante com uma ordem que vem de um órgão maior, do qual ele é subordinado, e aplicar a lei ali, sem excesso, não cabe voz de prisão para ele. Ele só é o agente. Assim como o policial. Só é agente, está cumprindo ordem. No meu modo de entender, na minha concepção, no que eu vivencio dentro do direito, eu entendo que não é possível. Respeito o meu colega, mas eu entendo que não é possível. Eu comungo dessa sua opinião, justamente por entender também dessa forma, e você sabe, já comentei algumas vezes com você também, que eu fui do Tribunal de Justiça, fui da Secretaria de Estado de Saúde.
Eu pensei que estava desligado o microfone novamente. Então, o agente, apesar dele ser naquele momento o agente coator, ele está cumprindo a sua obrigação de ofício. E tem um problema pior, né? Que se ele não cumprir, ele pode responder por prevaricação. Ele pode ser penalizado. Ele pode ter sérios problemas junto ao órgão que estaria representando naquele momento. Então isso é para deixar claro também, né? Como eu disse, é mais uma provocação, porque fica difícil esse monte de opiniões, de informações, esse monte de eu penso que, eu acho que, talvez dê certo que, né? Então a ideia é isso que eu comentei com você, é de trazer esclarecimento, né? De trazer paz, de trazer opiniões competentes para que o comerciante, o empresário, a comerciante, a empresária tenham seus direitos garantidos e possam continuar no exercício do seu trabalho, que é lícito. E o mandado de segurança é justamente isso. O mandado de segurança é o remédio que o cidadão e a cidadã têm em mãos para questionar quando um direito seu líquido e certo é cerceado ou é interrompido ou é prejudicado por um ente ou um ser público. O mandado de segurança tem essa função específica. E eu volto a dizer, junto com o mandado de segurança, impetre um habeas corpus preventivo. Oi. Eu vou te interromper um minutinho e vou só colocar uma situação, só para que seus ouvintes entendam. Claro. Por que não só o mandado de segurança? Por que o habeas corpus? O habeas corpus ele é específico para garantir o seu direito de ir e vir. Específico para garantir o seu direito de ir e vir. Preventivo é quando você tem uma forte ameaça que esse direito vai ser, de alguma forma, cerceado. Por isso, ele é preventivo. E por que não tudo no mandado de segurança? Porque no mandado de segurança, ele é para direito líquido e certo, fora o de ir e vir. Porque o de ir e vir, quem abraça a defesa desse direito é o habeas corpus. Por isso a necessidade de ambas as ações. Porque quando você abre o seu comércio e você impetra um mandado de segurança e garante o seu direito lícito de trabalho lícito, seu direito de trabalhar ilicitamente, de poder sustentar a sua família, existe a possibilidade, você sofre a ameaça de ter o seu direito de ir e vir cerceado através de uma prisão. Por isso, o habeas corpus preventivo e o mandado de segurança. Não sei se você já havia falado isso na sua live, mas eu acho que é interessante explicar a diferença de uma coisa e outra. Claro, é muito interessante porque, como eu comentei com você, né? A maioria das pessoas que veem as lives, o podcast, eles não têm conhecimento técnico, né? Eu não tenho conhecimento técnico específico como você, porque a minha formação não é em direito, né? Já conversamos várias vezes sobre isso, mas em função da formação que eu obtive, eu tenho que passar por direito constitucional, por direito civil, por direito criminal, por ser a área de gestão pública, né? E a área de administração pública. Mas é sempre necessário, né? Porque as pessoas, como eu falei para você, o santo de casa não faz milagre, né? Então a gente tem que chamar o pessoal de fora para as pessoas acreditarem em quem fala aqui dentro. Assim como você, acredito, né, em alguns momentos também deve passar por esse problema aí em São Joaquim da Barra e todas as pessoas, né? Eu conheço fulano de baile, etc. Não é possível que está falando isso. As pessoas não compreendem que as outras pessoas estudam, se especializam, pesquisam, né? As pessoas colecionam
um repertório para poder sobreviver, né? Mas, como eu disse, né, santo de casa não faz milagre, não adianta. Então, eu pedi o seu auxílio justamente para poder corroborar algumas teses e destruir algumas teses que estão acontecendo, ocorrendo na internet. Uma outra questão bastante delicada, né, e diferente. Como eu falei, agora nós estamos viajando, né, na maionese, como o pessoal comenta, né? O município e o estado interromper as atividades comerciais, né? O direito ao sustento, o direito, estando dentro de um país em que o regime financeiro, o regime econômico é capitalista, as pessoas perderam o direito de conseguir capital. Caberia uma ação de lucros cessantes contra o município ou contra o estado? Qual é a sua opinião? Explica, por gentileza, o que é uma ação de lucros cessantes para as pessoas, por favor, para eu não me alongar, afinal, a entrevistada é você e a gente não vai ficar igual o Faustão aqui, né, falando mais que a entrevistada. Então, por favor, explica para o pessoal o que é uma ação de lucros cessantes e se, na sua opinião, caberia ou não. Vamos primeiro à explicação do que é o lucro cessante. Toda vez que você tem o seu ganha-pão, seja ele qual for, comércio, você seja autônomo, toda vez que você tem, por força de outra pessoa, de um outro agente, você tem o seu direito de trabalhar cerceado, parado, mobilizado, você tem o direito de entrar com uma ação contra essa pessoa que parou o seu ganha-pão, parou o seu trabalho, sobre lucros cessantes. Seria aquilo que você iria ganhar se você estivesse trabalhando e você não ganhou porque você foi obrigado a parar. Um exemplo para as pessoas entenderem bem isso, quando você sofre um acidente de carro, por exemplo, você, motoboy, é atropelado por um outro carro que você, motoboy, estando certo, você é atropelado por um carro e você é obrigado a ficar um mês em casa com a perna para cima porque você quebrou a perna. Você pode cobrar dessa pessoa que te atropelou, além dos gastos que você teve com a sua recuperação, médico, internação, se foi o caso, cirurgia, se foi o caso, você pode cobrar dessa pessoa os lucros cessantes, aquilo que você deixou de ganhar porque você estava em casa com a perna para cima quebrada. Então, isso é uma ação de lucros cessantes. Quanto ao momento, se caberia, eu entendo o seguinte: se você fecha o comércio, se você faz realmente um lockdown, como foi feito em Ribeirão agora, e como foi feito no começo da pandemia, onde tudo estava fechado, nada podia abrir ou funcionar, eu entendo que sim. Você foi cerceado no seu direito de trabalho. Você foi, e isso aí eu digo é para o autônomo e para o dono do comércio, porque pelo menos nas outras edições do lockdown, como foi no início da pandemia, o comerciante tinha que parar, o empresário tinha que parar, mas ele tinha que manter os seus funcionários. Os funcionários tinham que continuar ganhando, tá? Ele sim, ele teria direito a uma ação contra o Estado por lucros cessantes. Apesar que eu penso, e aí olhando de um outro prisma, que seria levantada a questão do estado de emergência em que nós vivemos, que foi instituído lá no dia 26 de março de 2020. Eu não sei se num estado de emergência, como nós vivemos ainda, se caberia isso. Fora o lockdown, que é, novamente, a paralisação total do comércio, essa forma híbrida de atendimento, que são os drive-thrus, os deliveries,
você não deixou de ganhar. Você ganha menos, mas você não deixou de ganhar. Entendeu? Eu acho que aí, neste caso, não caberia. Não seria possível. Porque, na verdade, você não teve o seu direito totalmente interrompido. Você continuou, de certa forma, trabalhando, talvez até de forma insatisfatória, mas você continuou trabalhando. Lucros cessantes é quando cessa mesmo, é quando você não tem possibilidade de trabalho de jeito nenhum, você não tem como ganhar de forma alguma o seu sustento. Tá. Como eu disse, né, e volto a explicar para as pessoas que verem esse vídeo e escutarem depois o podcast, minha obrigação aqui é provocar. Nós estamos com uma advogada e as possibilidades, né, que estão ocorrendo na internet são as maiores, as mais possíveis e as mais absurdas possíveis. Então fica difícil, às vezes, a pessoa falar, não, onde eu me pego? Eu sei que agora nós partimos realmente para a área da opinião, né? Porque eu penso que para essa pergunta nós necessitaríamos, de forma técnica, de um sociólogo ou de uma socióloga, ou um psicólogo, uma psicóloga, e até um psiquiatra ou uma psiquiatra, para poder chegar nessa parte, né? Que é a inércia, né? A inércia que não move as pessoas, né? Você comentou muito assertivamente e sugeriu que as pessoas procurassem o judiciário. Em um comentário que eu fiz, eu faço parte de um grupo de WhatsApp que chama Empreendedorismo. E eu comentei com eles que muitas decisões que sempre estavam historicamente certas, líquidas e certas, foram alteradas em função da quantidade de pedidos no sentido oposto e às vezes até contrário. Você já deve ter acompanhado, acredito eu. Eu não sei se o termo é esse, uma formulação de súmulas vinculantes que às vezes vão contrárias, né? Contrárias ao entendimento comum, e normalmente é isso. A jurisprudência é isso, né? A jurisprudência é um entendimento contrário ao comum. E explica para a gente o que seria isso, né? Esse movimento, né? de formação contrário dentro do judiciário, se você... Apesar de não estar dentro do tema que eu havia comentado com você, o que seria esse movimento contrário? A quantidade de ações contrária a uma decisão certa, né? O que seria uma súmula vinculante? Você pode explicar isso para o pessoal, por favor? Posso, claro. Bom, antes de eu explicar, Dálvaro, eu queria deixar claro que algumas... como foi na pergunta anterior sobre lucros cessantes, é o meu posicionamento técnico. Talvez eu tenha aí vários outros colegas que pensem diferente, tá? Mas dentro do meu entendimento jurídico, o que eu coloquei sobre lucros cessantes, tá? Sobre súmulas vinculantes. As decisões judiciais, geralmente, quando o juiz dá uma sentença, uma das partes se desagrada. Essa parte que se desagrada, ela entra com um recurso que sobe para o TJ e aí, em alguns casos, vai para o Supremo. Cada decisão contrária àquela que nós estávamos acostumados, cada decisão contrária, e aí é um pouco mais complexo para eu explicar, porque são várias câmaras, cada câmara de julgamento tem os seus desembargadores, são muitas câmaras. Às vezes o posicionamento dentro do TJ, mesmo dentro do Tribunal de Justiça, tem a primeira câmara tem um entendimento e a terceira câmara tem um entendimento diferente da primeira. Então, isso é um pouco mais complexo para eu explicar. Mas cada vez que essa decisão, que era de senso comum,
é contrariada e um recurso é julgado diferente daquele senso comum, você abre um precedente, você tem uma jurisprudência. E você passa a usar num processo semelhante àquele anterior para embasar o que você acha que é direito, se você concorda com aquela decisão. A súmula vinculante, ela é quando o julgamento não é um julgamento monocrático de uma Câmara superior, eles criam as súmulas vinculantes. Todo processo que for aquele mesmo caso daquela súmula vinculante, ele obrigatoriamente ele vai ser julgado da forma como aquela súmula vinculante determinou, tá? Existe alguns exemplos, por exemplo, vou citar um, condomínio edilício, o único condomínio que existia até alguns anos atrás era o condomínio edilício, que era o condomínio de prédios, apartamentos. Não existia o ente, não existia a figura do condomínio de casas, como nós vemos hoje, os condomínios fechados, que são casas. Então, para fazer a coisa andar, para que todos tivessem o mesmo direito, eles trabalhavam os condomínios de casa como uma associação de moradores. Determinavam as obrigações e os direitos de cada um, e aquilo era só uma associação. Porém, eventualmente, alguém vendia a sua casa e chegava um novo ente. Quando chegava esse novo morador, ele não era obrigado a se associar. Então, ele ficava fora das regras da associação. Então, aí eles começaram a criar outros mecanismos para poder fazer que o condomínio andasse, que o condomínio tivesse normas e regras. Até que veio uma súmula vinculante e diz que o condomínio de casas se equivale a um condomínio edilício. Pronto, resolveu o problema. Isso foi da noite para o dia? Não, tiveram inúmeras ações que o novo morador não queria seguir as regras da associação, mas, no entanto, ele tacitamente ele aceitou as regras, porque ele mudou para o condomínio de casas. Então, depois de uma avalanche de ações nesse sentido, de decisões desencontradas, porque um ente julgava de uma forma, o outro ente julgava de outra forma, e essas decisões começavam a colidir, teve a súmula vinculante, que veio e resolveu tudo. Não, o edifício, o condomínio de casas se equivale ao condomínio edilício. As regras do condomínio edilício se aplicam às regras para o condomínio de casas. Súmula vinculante, ela vem para resolver. Nós estamos aí com não sei se você teve acesso a isso, ações que estavam julgando uma diferença de cobrança do FGTS de um determinado período, e eles pautavam as decisões dele em uma decisão, e agora entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade. Todos os processos foram parados, estão todos suspensos, aguardando o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, para que sejam julgados. São decisões que eles organizam as outras decisões dos outros entes que são julgadores, geralmente em primeira instância. E normalmente também em segunda instância, mas mais em primeira instância, porque você, quando leva o seu problema, você já levanta, você já roga aquela súmula vinculante. Então, a decisão não pode ser contrária a ela. Qual foi a outra? Como eu falei para você, a história do sociólogo, do psiquiatra, né? É certo que a maioria das pessoas
por conveniência de vários governos, e eu não estou falando só desse ou daquele, deixam de ter informação porque convém aos poderes que o povo seja o menos informado possível. Isso é um posicionamento meu, uma teoria minha, mas isso aí é um dito popular que já vem há muitos e muitos anos. O que você pensa a respeito do fato de que, mesmo quando uma maioria de pessoas sabe do seu direito, ela não luta por ele? Porque você convive diariamente com ações, convive diariamente com posicionamentos diferentes. E eu vi no tempo dos 10 anos que eu trabalhei pelo Tribunal de Justiça que muitas pessoas simplesmente deixam de exigir o seu direito. Você acha que isso é uma descrença que acompanha, de certa forma, o Poder Judiciário? Uma forma de mal entendimento da população ou é só desinformação mesmo? Não, eu entendo que as pessoas não sabem do que têm direito, não sabem, simplesmente não conhecem os seus direitos. E a partir desse desconhecimento, acabam se calando quando eles são lesados. Quando você consulta um advogado e eu vejo isso aqui no escritório, quando a pessoa chega, ela conta o caso dela, principalmente se ela for se ela for uma pessoa mais humilde. Humilde que eu digo, não é só a questão financeira, mas uma pessoa com menos conhecimento. Ela te conta o caso dela com medo, com receio do que você vai falar. E quando você fala para ela, não, mas você tem direito a isso. A senhora tem direito à pensão do seu filho. A senhora tem direito àquela parte daquela casa. As pessoas te olham com surpresa. Então, eu entendo que é um desconhecimento, é uma desinformação tremenda. É muito mais fácil você controlar as pessoas que não têm conhecimento. Você usa uma frase que eu acho simplesmente excelente, que é: quem detém a informação detém o poder. E é exatamente isso que ocorre. A grande massa não tem conhecimento. As pessoas não sabem o que elas podem pedir. Elas não sabem o que elas podem exigir de seu governante, do seu vizinho, da pessoa que está ao seu lado. As pessoas simplesmente não conhecem o seu direito. E aí, a partir deste desconhecimento, dessa desinformação, é que as pessoas deixam, passa, e ninguém alerta. Ninguém alerta. Você nunca vai ver isso aí já é uma opinião minha, tá, pessoal? Você nunca vai ver qualquer parlamentar, qualquer um, vir a público e falar: olha, você tem direito a isso, isso, isso. Você tem direito à saúde, você tem direito ao remédio, você tem direito à moradia. Você tem o seu direito. Você tem direito à educação. Eles falam como se fosse uma conquista deles, mas não é conquista deles. É um direito do cidadão. Então, eu penso que uma forma de resolver, uma forma de, pelo menos, amenizar, seria que mais pessoas informassem, as pessoas que detêm essa informação, transmitissem isso para os mais leigos, para os mais carentes, para os mais humildes. Mas, infelizmente, isso carece de interesse.
uma outra coisa que é uma opinião minha, pessoal, é que as pessoas, para conquistarem a flor, simplesmente entregam, mas não são capazes de ensinar. Enquanto isso perdurar, enquanto isso perdurar, nós vamos ter uma sociedade que não conhece os seus direitos, que não sabe o que pode ser pedido e o que pode ser exigido. E muitas vezes também não conhecem a própria obrigação. Você tem direitos. Ponto. Mas você também tem obrigações. As pessoas nem isso elas conhecem. É muito sério. A propósito, essa obrigação, né, que nós tanto falamos, né, que as pessoas têm obrigações, é um tema bastante delicado em função da formação de um governo passado, em que parece que foi incutida a ideia de que as pessoas têm direitos, mas não têm obrigações. Exatamente. Né? Então, nós temos uma formação aí de um período de um governo de que quiseram deixar claro, e infelizmente por despreparo, os jovens da época assumiram isso como verdade e tentam fazer disso uma realidade. Vou comentar um caso com você que ocorreu, que eu estava aqui na frente do escritório, eu precisava sair, veio um sujeito com um carro na contramão, parou encostado o meu carro, eu não conseguia sair, eu fui argumentar com ele, ele ainda quis discutir. Ele estava na contramão, não conseguia sair com o meu carro, e ele ainda quis discutir o assunto. Tinha que colocar o rabo entre as pernas e tirar o carro da frente do meu, que o carro dele estava na contramão. E a pessoa acha a coisa mais normal do mundo discutir porque está errada, defender porque está errada. As normas gerais estavam explícitas. As normas gerais estavam na cara dele, com uma placa de contramão, e ele, se fosse mão dupla rua, ele estava estacionado na contramão. E ainda quis discutir. Então, nós temos um problema de formação de cidadania que, infelizmente, com a extinção de organização social, né, de OSPB nas escolas, de educação moral e cívica, né, que tantos taxaram como o terror dos militares na mente dos jovens, fizeram livros de educação sexual para crianças de 4 anos. Mas isso são outras questões, né? Bom, eu acredito, Ana, que essa live vai ser muito útil para muitas pessoas, que um número bom de pessoas vai ter condição de acompanhar todo esse nosso esforço, né, de trazer compreensão com relação ao problema de não ter informação. Eu acho isso, você acompanha o trabalho já há algum tempo, eu acho isso muito sério. E o pior, quando você fala que, como você disse, né, quando você fala que tem direito, a pessoa acha que você está mentindo. Por isso que eu falei, por isso que eu falei no começo para você, né? Deixa eu chamar a universitária, porque santo de casa não faz milagre, né? A pessoa, você fala num grupo e as pessoas acham que você está inventando, que você acordou, né, inspirado e falou: tive uma ideia, vou colocar no grupo que você tem direito. Né? Então, fica parecendo isso. Né? Então, nós vamos encerrar essa live. Eu quero agradecer a sua participação, agradecer muito o tempo que você disponibilizou para poder me auxiliar nesse período de tentativa de elucidação. E eu vou abrir a câmera para você fazer suas considerações finais, se despedir. E mais uma vez, muito obrigado. Bom, Dalber, eu que tenho a agradecer a oportunidade. É sempre um prazer imenso poder participar das suas ações, dos seus projetos, porque são sempre grandiosos e muito úteis. Eu me ponho à disposição
para tirar qualquer dúvida de qualquer ouvinte seu. Você administra aí como você quer passar esse contato, como você quer fazer. Eu me ponho à disposição e vou te dar uma sugestão. Em outros tempos ou de uma outra forma, vamos fazer novas lives e vamos falar de direitos e obrigações. Quem sabe não é um começo para as pessoas conhecerem um pouco mais os seus direitos, mas as suas obrigações também. Muito obrigada. Agradeço ao seu público que me ouviu e estou à sua disposição. Tá aí, gente. Essa foi a doutora Ana Cláudia Magno, advogada na cidade de São Joaquim da Barra, com especialização em direito imobiliário, concluindo agora uma especialização em direito civil. E eu espero de verdade que vocês tenham aproveitado o máximo esse bate-papo. Pelo jeito, ela gostou da brincadeira de live. Ela já participou, já vi a participação dela em outros momentos, inclusive dentro de cursos, e é uma ajuda muito valiosa que eu tive a sorte de encontrar. Nós vamos encerrando aqui essa live do podcast Polis e aproveitar e fazer um pedido para vocês, que é de se inscrever no canal. Se inscreva aqui no canal, tem uma tarjinha assim, inscreva-se, né? E acione as notificações, porque nos ajuda muito. Tá? Vai me ajudar muito a manter esse trabalho, vai me ajudar muito a proliferar as ideias. Se você tiver alguma observação para fazer, deixa aqui nos comentários, vai ser respondido. E, mais uma vez, eu espero de verdade que esse trabalho traga bons frutos. Que você, comerciante, você, empresário, empresária, resolvam atender essa nossa sugestão, né, do mandado de segurança com habeas corpus e volte a funcionar para sustentar a sua família. Tá certo, então? Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez. Não esqueçam de se inscrever e acionar aqui as notificações. Um abraço.